dia a todos. Vai-me caber fazer as vezes de moderador. É assim com muito prazer que eu vou apresentar quer dizer, eu tenho prazer em apresentar os três que caíram na rifa, como se costuma dizer, mas vai ser com especial prazer que vou apresentar dois deles, porque um, de uma maneira, é o meu colega muito mais velho que eu, nesta altura já está jubilado, não é que eu esteja assim uma diferença tão grande, que eu já passei os 50. Outro é um colega também mais sénior do que eu, mas que ainda não chegou à sua reforma, embora esteja perto. Mas é com muito prazer então que vou apresentar o primeiro orador, que vai falar sobre as perspectivas atuais e custos de contexto da economia açoriana, que é o professor Dr. José Monteiro da Silva, juiz conselheiro jubilado do Tribunal de Contas de Portugal, licenciado em Economia pela Universidade Técnica de Lisboa, em 1974, mestre e doutor em 1981 pela Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. Foi pró-reitor da Universidade do Algarve e lecionou na Universidade dos Açores até maio de 1997. Entre 1988 e 1997 foi administrador de empresas, foi consultor da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores e diretor do respectivo Eurogabinete de 1989 a 1991, foi presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, bem como presidente da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores. Foi também presidente do Conselho de Administração da EDA entre 1997 e 2005 e presidente da mesa da Assembleia Geral do Instituto de Inovação e Tecnológica dos Açores. Recebeu o prémio do gestor do ano de 2004, com base num estudo realizado pela Deloitte & Touch, pelo trabalho realizado durante os últimos 8 anos no Grupo EDA. Foi presidente do Conselho de Administração da Agência para a Proteção do Investimento dos Açores em 2016 e 2017. Regressou ao Tribunal de Contas como juiz conselheiro, onde trabalhou na segunda secção de auditoria. É atualmente juiz conselheiro jubilado do Tribunal de Contas e vai-vos fazer uma abordagem sobre as perspectivas atuais e custos de contexto da economia açoriana. Professor? Obrigado. Aqui. Boa tarde. Não se assustem que eu não vou falar de coisas do Tribunal de Contas, por razões óbvias, embora tenha dedicado os meus últimos 10 anos a essas funções. Mas, como sabem, portanto, a minha experiência na área de gestão do setor privado é relativamente grande, exatamente como também na universidade. Ora, excelentíssima mesa, não há, mas está assentada, senhores diretores regionais, excelentíssimos órgãos sociais da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, senhores associados, convidados, minhas senhoras e meus senhores. Eu quero agradecer o convite da direção da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo para participar neste evento, o que me permitiu voltar a esta casa, à qual tive o privilégio de pertencer e representar, quando, nos anos 90, presidia a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores. É, pois, para mim um privilégio e um motivo de enorme satisfação poder voltar a trabalhar com amigos e colegas da longa data. Para quem, como eu, tem vindo a acompanhar intensamente a economia das ilhas nas últimas 4 décadas, possuo hoje uma perspectiva mais distanciada dos acontecimentos e da importância relativa das decisões que foram sendo tomadas ao longo do tempo. Hoje, passados mais de 40 anos sobre a implementação do chamado ciclo de autonomia democrática, estamos perante uma região cujos índices de bem-estar não têm comparabilidade com os de outrora. A região praticamente não possuía infraestruturas e os índices de literacia eram muito baixos. Hoje possuímos uma universidade, temos uma rede de prestação de serviços nas áreas da saúde, da educação e dos transportes que tem natureza regular, embora sujeita a um aperfeiçoamento que se pretende contínuo. No passado, o isolamento do arquipélago obrigou-nos, por razões de sobrevivência, a montar uma estrutura industrial que mantivesse a economia das ilhas com os parâmetros mínimos necessários à viabilização do nosso aparelho produtivo. Éramos uma economia pobre, de baixos níveis de produtividade, mas uma economia real, longe da subsidiação generalizada que está na base da sociedade atual. Mas as economias à escala mundial e nacional evoluíram e o nosso modelo social e económico também.
A região está hoje dotada de infraestruturas e de recursos humanos que lhe permitem equacionar outras funções económicas que possam criar valor no arquipélago. Mas, inevitavelmente, teremos de procurar novas atividades ou aperfeiçoar as existentes com vista a manter esta pequena sociedade de uma forma condigna e não sustentada artificialmente pelo exterior. Os grandes óbices que dificultam o desenvolvimento das atividades económicas no arquipélago continuam a contar o relativo isolamento, a pequena dimensão e, sobretudo, a falta de escala. Mas estes óbitos são também, obviamente, vantagens para outras atividades, desde que devidamente percepcionadas e aproveitadas. E é por aí, por não nos restar outro caminho, que temos que apostar. Se analisarmos a composição do produto interno bruto da região, do valor acrescentado, do emprego, 3 indicadores vitais para a análise do estado do nosso desenvolvimento, verificamos um crescimento lento, mas permanente, na importância relativa nestes indicadores, no que diz respeito ao peso do aparelho político-administrativo regional, governo, autarquia, setor empresarial público regional, que durante todo este período de implementação e consolidação da autonomia regional tem vindo a crescer. É necessário começar a alterar esta situação, sob pena da sociedade civil não conseguir produzir recursos e valor para manter o funcionamento do aparelho público existente, sem auxílio do exterior. A composição das receitas próprias da região, que são muito grosso modo metade da despesa pública regional, que é composta ainda pelos apoios comunitários em cerca de 15% e as transferências nacionais em cerca de 35%, tem que ir sendo com perseverança e determinação lentamente modificado, sob pena da nossa economia, por ser muito vulnerável, ficar sujeita a qualquer pequena, súbita alteração estrutural. Ora, isso é possível com o crescimento endógeno do nosso modelo de crescimento. Aliás, face à evolução expectável da demografia açoriana, com base na leitura dos dados disponíveis referentes aos últimos anos, assistimos a uma concentração urbana das populações e ao relativo esvaziamento das áreas rurais, bem como numa relativa concentração populacional das ilhas de São Miguel e Terceira e uma diminuição real nas restantes 7 ilhas. Por outro lado, a construção generalizada das infraestruturas que temos vindo a realizar terá inevitavelmente custos de manutenção, bem como a sua renovação a médio prazo, ultrapassada a sua vida útil, e, por outro lado, a nossa exposição permanente a intempéries naturais acelerará ainda mais o processo natural de substituição dos equipamentos, com a inevitabilidade de termos de suportar os respectivos custos. Analisemos a composição setorial da nossa economia, sobretudo nos setores transacionáveis. Um dos pilares fundamentais é hoje o setor agrícola, com realce para a produção bovinícola, nos setores da carne, do leite e dos derivados. Segundo as estatísticas, o consumo mundial do leite está em estagnação, o que prova que a nossa sobrevivência exige acrescentar mais valor a esse tipo de produtos e, em meu entender, isso vai depender da ligação do empresariado regional à investigação, às universidades, com vista a se conseguir parcerias que tragam inovação, aumentem a produtividade e a competitividade do setor. O Governo tem uma palavra decisiva, apoiando com determinação a investigação científica feita nos Açores, mas exigindo, ao mesmo tempo, o estabelecimento concreto de parcerias com as empresas regionais. Devemos prestar atenção a apoios aos projetos, alguns já consolidados e que se revelaram competitivos no mercado. No setor da floricultura, este com grande representatividade na Ilha Terceira, da horticultura, da fruticultura e da vitinicultura. Nesses setores existem novos projetos que podem vir a ter uma contribuição decisiva para a economia da região, atenuando a nossa dependência do setor bovinícola. Mas sem acrescentar conhecimento científico, isto é, sem parcerias com as universidades, sobretudo com a nossa, não há viabilidade futura assegurada, uma vez que a agressividade da concorrência competitiva do exterior será sempre e cada vez maior. E daí também a necessidade das instâncias públicas terem de dar a melhor atenção aos custos de contexto e à eliminação de algumas barreiras atualmente existentes, como a necessidade de transportes aéreos e marítimos, passageiros e carga, adequados às necessidades reais da economia das 9 ilhas. Ligada à atividade agrícola e ao turismo, existe uma atividade de grande importância noutros países, como é o caso de alguns países da América Latina, do Canadá e da nossa vizinha Espanha, e que é a caça. Infelizmente, temos excelentes caçadores na região, com largo conhecimento e utilização desses resorts de caça muito dispendiosos no estrangeiro, mas até hoje nunca se viabilizaram as condições necessárias para a sua implementação como negócio nos Açores. Isso exigia um trabalho de concertação entre as associações agrícolas, as autarquias e alguns departamentos governamentais, mas poderia, tal como é já em inúmeros países, uma fonte substancial dos negócios transacionáveis. Por exemplo, tenho ideia que em Espanha é o
terceiro setor turístico mais importante em termos de contribuição para o produto interno. Poderia ser uma fonte de receita para os donos da terra e para um leque de atividades que lhes dão apoio, uma vez que é uma prática desportiva muito dispendiosa. O transporte aéreo de passageiros sofreu uma modificação estrutural que teve consequências muito positivas, ainda que, por enquanto, mais adstrita a uma das ilhas. Mas existem constrangimentos no setor dos transportes por carga aérea, estando a decorrer um concurso para proporcionar a satisfação das obrigações de serviço público. Nos transportes marítimos, constata-se uma falta de rigor no cumprimento dos horários das escalas nas diferentes ilhas, o que forma, muitas das vezes, imprevisível a viabilidade das exportações. Este setor vive em regime de oligopólio, tendo que respeitar as regras de serviço público, mas acaba por não respeitar os horários pré-estabelecidos, frutos de arranjos conjunturais realizados através de acordos entre as empresas que operam no mercado, o que exige uma atenção especial por parte das entidades responsáveis pela sua fiscalização. O outro custo de contexto a que temos de estar atentos tem a ver com a diferenciação dos custos dos fretes, da energia e das ações de formação exigidos por lei, de forma a minimizar a decalagem entre os valores exportados na região daqueles que são exportados pelos concorrentes do exterior, de forma a tentar sempre que possível a sua mitigação. Um outro pilar cujas alterações ocorridas com a liberalização do transporte aéreo têm condições para crescer e se consolidar é o turismo, com crescimentos significativos ao nível das dormidas, embora com uma evidência estatística de que este crescimento se encontra focado apenas numa das ilhas. A atividade turística vive sobretudo da qualidade do nosso meio ambiente, da exaltação da natureza que se sente em todas as ilhas e em toda a parte. E há cada vez mais uma oferta generalizada de novos produtos turísticos ligados à natureza, embora muitos outros estejam ainda subaproveitados. Aliás, os Açores passaram a estar abertos ao público, isto é, a presença permanente dos turistas nas diferentes ilhas vai passar a ser uma constante. Daí a importância do planeamento, sobretudo da utilização futura das orlas costeiras, uma vez que temos que antecipar o crescimento turístico que aí vem. Temos de evitar as situações mais negativas que aconteceram no nosso país, sobretudo no Algarve. Em meu entender, este processo de crescimento turístico já é imparável, mas é, felizmente, uma área de negócio de natureza transacionável. Gostaria de realçar aqui, uma vez que estamos numa ilha que tem condições e espaço físico para poder desenvolver essas atividades de uma melhor forma do que as restantes, porque tem área disponível, livre, junto às estruturas do Porto da Praia da Vitória. Refiro-me ao turismo náutico de recreio. Os Açores ficam no meio dos dois centros mundiais de práticas de recreio para o iatismo internacional, que são as Caraíbas e o Mediterrâneo. Os Açores são, aliás, ponto de passagem obrigatório das embarcações de recreio, que, aproveitando o bom tempo no verão, durante todo o ano, aí passam os 2 semestres, um em cada um deles. Por outro lado, os estaleiros de construção naval deste tipo de embarcações, embora estejam concentrados no norte da Europa, possuem representações em ambas as regiões, para prestar assistência e manutenção aos seus produtos. Ora, os Açores, estando a meio percurso desses destinos turísticos, e sendo entre eles passagem obrigatória, têm condições para ser uma área com grandes perspectivas potenciais de negócio, visto que tem a localização estratégica, tem espaço livre para a implementação das estruturas logísticas e para os trabalhos de manutenção anuais que esta atividade necessita. Além disso, podem proporcionar ainda locais de estacionamento para períodos fora da época de trabalho, funcionando como estaleiros de recolha, serviços esses cada vez mais dispendiosos, devido à falta de espaço e ao preço muito elevado que é praticado nas regiões que mencionei. Embora a região já usufrua de muitas atividades ligadas ao mar, como o mergulho, a pesca desportiva, o whale-watching, a vela e o batismo de recreio, entre outras, a verdade é que no período de abril a outubro, a região no seu todo tem inúmeras condições para se tornar, como de forma ainda incipiente já está a ser, um excelente destino turístico para esta última atividade. A Praia da Vitória tem aqui as melhores condições logísticas do arquipélago, para se tornar um ponto de referência nas áreas que acabei de citar, face à sua centralidade e face ao espaço físico disponível. O iatismo pode, aliás, usufruir de inúmeros pontos de visita nas 9 ilhas dos Açores. Basta a colocação junto à costa em locais estrategicamente estudados de umas simples poitas de amarração durante a época de verão, o que é um investimento pouco significativo em termos de custo, mas proporcionar as condições necessárias durante alguns meses para o crescimento de novas áreas de negócio transacionável. E embora seja uma atividade sazonal, isso também acontece nas regiões que já concorrem nesse setor no mercado internacional, ou seja, o Mediterrâneo e as Caraíbas. O aproveitamento dos fluidos geotérmicos, quer a sua composição química, quer a temperatura, podem e devem ser aproveitadas.
E isso acontece neste momento, quer na costa oeste dos Estados Unidos, quer na Islândia, para dar apenas estes 2 exemplos. Era necessário fazer uma recolha exaustiva dos aproveitamentos, para além da produção de energia, que se realizam neste momento, já que por esse mundo fora, analisá-los, verificar se existem condições semelhantes nos Açores para a sua utilização. Desde a utilização na aquacultura, no aquecimento de estufas, quer para secagem, estufa de vários produtos, quer para utilização na horticultura e floricultura, quer para a área turística, como se já faz nas Furnas e na Caldeira Velha, e se faz com muita sofisticação na Islândia, as instalações do Blue Lagoon, quer ainda para o tratamento de doenças de pele, que já se pratica em clínicas médicas especializadas, também naquele país, e que veio, aliás, já na tradição das nossas próprias termas, que existem em várias ilhas. Não é preciso inventar a pólvora, é necessário apenas ver o que já se faz lá fora e se há condições técnicas e económicas para serem reproduzidas aqui, desde de forma eficiente e rentável. A aquacultura é hoje uma atividade determinante para a manutenção do pescado nas dietas dos consumidores por todo o mundo. A cada vez maior escassez de recursos piscícolas à escala internacional tem vindo a fazer subir o preço do peixe fresco colocado no mercado e que está a generalizar a produção industrializada de cada vez maior número de espécies. Curiosamente, quando cerca de 50% dos recursos consumidos a nível mundial já são produzidos dessa forma, aqui na região, onde existem todas as condições para a sua produção, face à qualidade das nossas águas e à proximidade de espaços em terra para a produção, quer inshore, quer offshore, não existem quaisquer unidades para a sua produção. Estaria na altura para a criação de um centro de produção, com apoios comunitários, mas direcionados para uma produção industrializada, com uma parceria universitária externa, se necessário, com o suporte da nossa universidade e ainda com o apoio de um industrial internacional com créditos garantidos e consolidados. O Governo da República há muito que já iniciou a começar a trabalhar deste modo. Não devemos esperar mais tempo e é natural que o empresariado regional, por desconhecimento absoluto da matéria, não queira arriscar sozinho, pelo que devem ser as instâncias públicas a criar as condições para iniciar de forma consistente e de forma devidamente estudada e planificada um projeto piloto nessa área, embora com a presença de empreendedores regionais. Cabe às instâncias públicas iniciar o processo, mas com a sabedoria de saber sair dele, assim que os projetos tenham as condições necessárias para conseguirem trabalhar por sua conta e risco. Mas para o funcionamento eficiente de base de grande parte dos negócios regionais transacionáveis, tem que estar assegurada uma adequada rede de transportes interilhas e com o exterior. O que se está a passar com o transporte aéreo de passageiros facilitou o acesso à região de turistas e o acesso dos residentes ao exterior. Mas o transporte de mercadorias transacionáveis exige transporte regular e, sobretudo, que garanta o cumprimento rigoroso dos horários dos voos estabelecidos. Da manutenção com qualidade e eficiência do funcionamento adequado das exportações para o exterior depende, irremediavelmente, desse cumprimento efetivo. Já no transporte de pessoas e mercadorias por via marítima, mantém-se quase inalterável o modelo de funcionamento que já provém do início da segunda metade do século XX, baseados nas estruturas políticas e administrativas dos distritos autónomos. Estou certo, com base nas experiências espalhadas por ilhas por esse mundo fora, e também com base no registro histórico que já possuímos da utilização de navios alugados pela região durante o verão, bem como dos dados existentes das 3 empresas de navegação que operam nas ligações entre as ilhas e o exterior, e ainda a ligação São Miguel-Santa Maria, as ligações no Grupo Central e as ligações Flores-Corvo, possibilitam já um repositório enorme de informações que permitem elaborar um plano que substitua o existente. Um plano que privilegie os operadores privados, mas assegurando um modelo mais eficiente, cumpridor rigoroso do calendário de serviço público, é importante se frisar isto, que é necessário assegurar e que permita viabilizar o nosso setor exportador transacionável. Gostaria de concluir que, a meu entender, embora exista sempre a necessidade de construir infraestruturas físicas nas diferentes ilhas, é tempo de dar prioridade aos projetos de produção de bens e serviços transacionáveis. É, pois, necessário dedicar-lhes a maior atenção, direcionando para esse objetivo os nossos recursos financeiros, sobretudo aqueles que nos são atribuídos através dos fundos comunitários, como ainda colocar ao seu serviço os nossos melhores recursos humanos, do setor público e empresarial, e, logicamente, a nossa universidade. Falta-nos uma preocupação redobrada pela economia transacionável das nossas ilhas e é fundamental que esta seja equacionada e publicitada de forma transparente. Sem um trabalho conjunto, não será fácil ultrapassar os nossos constrangimentos estruturais. É da sua concretização que vai depender, aqui como em qualquer outra parte do mundo, o futuro e a viabilização da nossa região. Oxalá o consigamos. Obrigado.
Iremos então continuar com a inovação na indústria alimentar. A palestra vai ser proferida pelo professor Dr. José Matos, que é professor catedrático da Universidade dos Açores. Fez a sua licenciatura em Medicina Veterinária pela Escola Superior de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, atualmente Universidade de Lisboa. Fez uma pós-graduação em Produção Animal em Espanha e doutoramentos em Produção Animal e Microbiologia e Imunologia na Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos. Já ocupou o cargo de vice-reitor e presidente do Conselho Científico da Universidade dos Açores, diretor do Laboratório Regional de Veterinária e diretor regional de Veterinária dos Açores e presidente da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, sendo professor catedrático no Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores, atualmente Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente, devido à reestruturação que a Universidade sofreu. Vai apresentar-nos então soluções de inovação na indústria alimentar. Ora, muito boa tarde. Eu gostaria de, em primeiro lugar, começar por agradecer, na pessoa do Presidente da Câmara de Comércio, o honroso convite que me fez, que procurarei, de alguma forma, ao qual procurarei, de alguma forma, responder com alguma informação, pelo menos com algumas ideias que sirvam para o debate. Quero também, neste momento, cumprimentar as excelentíssimas autoridades, os diretores regionais, os excelentíssimos membros desta Câmara de Comércio e todos os presentes. As ideias que trago, não vou gritar agora eureka, não trago assim nada de novo, nenhuma invenção que possa servir de fato para quebrar alguma necessidade ou para satisfazer alguma necessidade dos industriais presentes. Trago, no entanto, algumas ideias que me parece e algumas revisões que podem contribuir para o debate. Algumas ideias são velhas, alguns debates também já os temos feitos no passado. Começaria por rever algumas das situações que nos caracterizam, nomeadamente as características do produto açoriano agrícola, o produto alimentar. Em termos gerais, tem uma elevada perecibilidade e elevada quantidade de água. Para nós, nas ilhas, esse é um bom problema. Em termos de exportação, com garantia de que chegamos aos mercados com uma qualidade aceitável. No entretanto, estes produtos são caracterizados por muita qualidade. Estamos a falar dos nossos excelentes laticínios, já foram aqui realçados, a carne, o nosso pescado, muitos outros. Há reconhecimento a nível nacional e, obviamente, regional da qualidade destes produtos. Quando falo aqui, estou a falar da qualidade nas suas diversas vertentes, a qualidade higiênica, desde logo, mas uma qualidade ambiental, de respeito pelo bem-estar animal, a qualidade organolética, que é uma característica muito vincada nos nossos produtos regionais. No entanto, produzimos pequenas quantidades. Isso, por vezes, coloca alguns problemas na comercialização em grandes mercados. Outra das características, temos uma elevada sazonalidade na oferta e na produção. E, portanto, temos que, de alguma forma, quando pensamos na inovação, pensamos nos nossos produtos, ter por trás, portanto, estas características sempre presentes. Temos limitações, sempre velhas, vão sendo resolvidas a nível da produção, na dispersão da propriedade, pequena propriedade. Hoje, com menos agricultores, com o seu envelhecimento, há aqui, de facto, uma janela de oportunidade para resolver muitos dos problemas, nomeadamente da qualidade das infraestruturas, no abastecimento da água e da energia, no emparcelamento, que, de facto, podem limitar e limitam em muito a rentabilidade de muitas das nossas explorações primárias. Ao nível da transformação, por vezes notamos que há um baixo grau de sofisticação nessa transformação. Transformamos há muitos anos os mesmos produtos, basicamente, maioritariamente, por exemplo, na indústria de laticínios, queijo, ainda muito leite em pó e pouco mais. Baixa qualidade da embalagem, estou a falar aqui baixa qualidade da apresentação da embalagem, não de facto na qualidade da embalagem, na preservação do produto. A rotulagem, penso que ainda não tiramos todo o partido que podemos ter dos IGPs, dos DOPs, da marca Açores, do biológico, do grass-fed, que ainda
nem sequer usamos. Muitos outros produtos açorianos poderiam ter marcas destas associadas, porque têm todo o potencial para isso. Podemos falar já, desde já apontar vários exemplos, a manteiga dos Açores, porque é que não é IGP, o chá dos Açores produzido na Ilha de São Miguel, porque é que não é um chá biológico, também IGP, é o único produzido na Europa, que eu saiba, e essa mais-valia de uma relação íntima com uma cultura não é aproveitada, ainda mais que a cultura é perfeitamente biológica. Não são utilizados, por exemplo, no caso do chá, poucos produtos são utilizados. Facilmente poderiam ser convertidos em biológicos e há que inovar também aí na sua apresentação. Não é aceitável que um produto de tanta qualidade tenha a apresentação em termos de embalagem que tem hoje. Não é? De facto, merece muito mais do que isso. Se formos aos grandes mercados de excelência a nível europeu e virmos chá que, em termos de qualidade, quanto a mim, não se compara aos dos Açores, provenientes, por exemplo, da Índia, chá biológico, vejam a qualidade da embalagem que é apresentada ao público para um produto que, apesar de tudo, é inferior, eventualmente, ao nosso. O marketing é muito importante e os olhos são, de facto, os primeiros compradores, os primeiros consumidores. Como veem, aqui temos queijo. Queijo, provavelmente um queijo processado, não é? Mas numa ótima embalagem, com engenhos apelando ao céu e à sua qualidade divinal. Por outro lado, também clamando o amor, l'amour du fromage, o amor é muito importante, já o Charles Aznavour o cantava, toujours l'amour, e portanto o amor nestas coisas conta muito em termos de marketing, e quanto a mim, e o capricho dos deuses, portanto é um produto ligado diretamente aos céus. Nós que temos certamente muito melhor do que isso, não sabemos fazer com esta qualidade em termos da apresentação, em termos da comercialização, do marketing. E, portanto, de facto, estamos aqui a perder uma enorme valia em relação aos produtos que temos e aquilo que poderíamos retirar em termos de ganhos relativamente ditos. Portanto, o produto normalmente é vendido de uma forma geral com baixo grau de fracionamento, é vendido em bruto, com pouca transformação ainda. Os transportes, já foram aqui referidos, a qualidade, o preço dos transportes, a cadeia de frio, por vezes não existe, e depois os destinos, eventualmente os destinos dos nossos transportes marítimos para os nossos produtos talvez não sejam os ideais. A exploração de outros mercados e aqui a ligação com esta questão dos transportes, mas não esquecendo que o principal mercado para nós, para a excelência dos nossos produtos, é o mercado regional, que está a crescer. O turismo, felizmente, tem crescido muito nos últimos anos. A expectativa é que cresça muito mais no futuro e, portanto, nada melhor do que colocar os nossos produtos no mercado. Seria muito mau que a gente traga aos turistas e também tenhamos que importar os alimentos de fora da região para servir esses turistas. Parece-me um péssimo negócio, não só a mim, mas a qualquer pessoa. E, portanto, temos que, de facto, estabelecer aqui uma relação, uma associação, uma parceria com a restauração. Lá estão as associações, as parcerias, a partilha de ideias e de experiências que podem ser muito ricas também nesta vertente. Lisboa, Porto, também o turismo está lá a crescer, o Algarve nem sequer é um mercado para a maioria dos produtos açorianos, a Madeira, as Canárias, que também, e que tem uma vantagem, que é a sazonabilidade também ligada a estes mercados, que coincide com a nossa sazonabilidade, curiosamente, de produção. Quando temos excesso de produção de carne, de peixe, etc., é precisamente quando há mais procura nestes mercados e, quanto a mim, não estamos a aproveitar totalmente. Ao marketing, já me referi, realmente parece-me que é muito deficiente o marketing dos nossos produtos. De seguida, gostaria de referir um pequeno levantamento que fiz das revistas da especialidade que apontam relativamente às tendências de consumo do futuro. E escolhi 20, poderia ter escolhido mais, não é? São muitas, cada ideia, cada cabeça, cada sentença, mas relativamente a estas 20, parece-me que, de alguma forma, todos nós nos podemos rever pontualmente
em diversos produtos da região, onde encaixam exatamente nestas preferências 2 e do futuro. A restauração, o consumo orientado por chefes. Há pouco tempo tivemos em São Jorge uma experiência também patrocinada pela Câmara de Comércio, que foi o Fórum, um festival do queijo dos Açores, em São Jorge, onde o chefe Raul, nosso chefe da Escola de Gastronomia da Praia da Vitória, nos apresentou 20 ou 30 sugestões magníficas, extraordinárias da utilização do queijo, da incorporação do queijo em produtos que podem ser rapidamente industrializados para o tal consumo indireto, que é hoje muito importante. A maior parte do queijo a nível mundial não é consumido como tal, é consumido indiretamente na gastronomia. E nós não estamos a tirar partido totalmente, mesmo aqui a nível da região, desse potencial. Portanto, este consumo orientado por chefes e a parceria que a hotelaria, a restauração pode ter, não só nisso, mas na criação de novas linhas de negócios, de novas empresas, microempresas, de preferência, onde se encaixem os jovens que eventualmente não encontram hoje ocupação, pode ser muito importante. Há aqui um potencial enorme para produzir, nomeadamente, alimentos que podem ser ultracongelados e apresentados praticamente prontos para consumo, uma necessidade, como foi aqui apresentado ainda há bem pouco tempo, das famílias portuguesas, não só, este é um aspecto a nível mundial. O turismo, o consumo de carne, de marisco, de pescados locais, e sempre com esta marca da sustentabilidade. E temos que cuidar, e felizmente o Governo Regional tem-no feito, desde a autonomia que temos tido sempre esta preocupação da pesca nos Açores ser sustentável. O DOP, o Departamento de Oceanografia e Pesca da Universidade dos Açores, financiado também pelo Governo Regional, tem desempenhado um papel extraordinário neste aspecto. Conhecemos os nossos estoques, conhecemos os nossos recursos, temos uma ideia, de facto, dos limites de captura que podemos fazer para cada uma das espécies que são muito importantes nos Açores. Falamos agora, mais recentemente, do potencial que a aquacultura tem. Mas terá que ser forçosamente nos Açores uma aquacultura sustentável, que não dependa da incorporação de rações ou de produtos estranhos no mar, antibióticos, etc. Podemos fazê-lo cultivando algumas coisas que habitualmente nós açorianos não consumimos, mas que outros, inclusive aqueles que nos visitam, o fazem. Algas, ouriços, alotúrias, diversos mariscos podem ser cultivados sem qualquer intervenção em termos de alimentação, alimentando-se diretamente do mar, portanto, de uma forma muito sustentável. Temos, felizmente, um mar ainda limpo, temos que trabalhar para que se mantenha assim, há alguns problemas, há sempre alguma coisa a fazer melhor. Os chás, as infusões, as bebidas saudáveis, com ou sem borbulhas, não é uma das... Portanto, tem a ver até com a pergunta que foi aqui feita relativamente aos refrigerantes. Portanto, esta sensação do refrigério, da sensação do frio, do prazer que a borbulha nos transmite, é muito importante. Até já nos chás são assim apresentados. O chá verde dos Açores tem um potencial até ligado à saúde extraordinário, não é? Comprovado por investigação, nomeadamente feito na Universidade dos Açores, comprova, portanto, que o chá verde dos Açores é talvez um dos melhores do mundo, comparado com outras investigações feitas por outras instituições por esse mundo fora. Não estamos ainda a tirar partido dessa qualidade extraordinária que esse produto tem. A carne dos animais, nossos animais alimentados, sempre a erva, não é? 99,9% dos nossos animais são criados na erva, em ambiente livre. Não estamos a tirar partido também já deste grass-fed, alimentado a erva, que é procurado a nível mundial, que é cada vez mais pronto a consumir pelo consumo direto. Portanto, temos que criar eventualmente empresas que tratem de fornecer, quer diretamente aos lares, quer através da restauração, portanto, indiretamente por essa via. Um novo paradigma do consumo das gorduras. Por acaso, já vi referir hoje aí de que os portugueses ainda procuram os produtos sem gordura, nomeadamente sem gordura animal, o que é um erro. Hoje já a ciência comprova que, de facto, o consumo de gorduras animais é bastante saudável. O paradigma, inclusive em relação ao colesterol, mudou completamente. É importante termos hábitos
saudáveis de vida, não é? Nomeadamente praticando algum exercício e não deixando de consumir estas gorduras que são, inclusive, melhores do que as gorduras de origem vegetal, que sejam, de alguma forma, muito processadas. Portanto, temos aqui boas notícias, inclusive para a nossa manteiga, que infelizmente muitas vezes até temos dificuldade em vender. É uma manteiga extraordinária, não é? Que tem mercado em qualquer parte do mundo como uma das melhores manteigas que se podem produzir. Ingredientes mais naturais, processamento mínimo. Esta é, de facto, uma característica, inclusive, da gastronomia açoriana. Temos, de alguma forma, transportar também isso para a indústria e para a pequena transformação e incorporando, tanto quanto possível, mais possível, ingredientes mais naturais. Os snacks saudáveis. Ainda há pouco tempo nasceu aqui na Terceira, não sei se está aqui o Airidas, que é um pequeno empresário, começou uma empresa exatamente nesta área, com vegetais desidratados, frutas desidratadas. Hoje há muita procura para este tipo de snacks, que substituem os snacks ricos em sal, em açúcar, que de facto não são nada saudáveis. A sustentabilidade ambiental, alimentos biológicos, ecológicos ou orgânicos. Pena é que muitas vezes a gente os produzamos e ainda não os marcamos, não os vendemos como tal, como produtos de facto com estas características. Outras, mais 10, alimentos saudáveis para crianças e idosos. É ver que a população que servimos muda em termos etários, a população idosa em Portugal é cada vez maioritária, exige baixos teores de açúcar e de sódio. Isto é uma característica de toda a população, mas especialmente destes dois grupos. Especiarias e condimentos étnicos, a etnicidade da gastronomia, os valores culturais dos nossos produtos, e cada um dos produtos que eu vou citando aqui nos Açores certamente tem uma marca étnica ou cultural muito forte. E hoje as pessoas, nomeadamente os turistas que nos visitam, valorizam muito, portanto, a origem. Não é por acaso que já hoje foram aqui referidos produtos com vários produtos portugueses, não só IGP, mas que são de Trás-os-Montes, o porco preto, etc. Porque os portugueses, os consumidores, têm de facto estabelecem facilmente essa relação com a origem, com a cultura, com a tradição, etc., com a marca cultural que esses produtos têm. A gastronomia, portanto, é étnico-cultural, autêntica, não, porque assistimos a coisas já que não são propriamente autênticas, nomeadamente os cookies dos Açores, por exemplo, na SATA. Esta é uma parte, não é? É apenas piada, porque não tem nada de cookies, dos Açores pelo menos não tem. Alimentos fermentados, probióticos, o alimento fermentado, os produtos fermentados vão crescer certamente muito. Alimentos de transformação artesanal, produtos de salcearia, dos queijos, picles, etc., compotas, muitos produtos. Os gelados artesanais, temos aqui a Quinta dos Açores, que enverdou por essa via. Foi até difícil o seu início, ter testemunha, não é? Em que, de facto, é um dos componentes do sucesso da própria empresa, não é? Estes gelados, e que podem ser expandidos. Os gelados, a nível mundial, é um dos alimentos com maior crescimento anual, não é? Nós ainda estamos muito longe dos padrões de consumo dos gelados, por exemplo, da Nova Zelândia, que são os campeões a nível mundial, consomem para aí 10 vezes mais gelado do que nós consumimos. Nós que somos o país do sol, das praias, com turistas, etc., temos aqui um ramo de negócio que, de facto, promete. A redução do desperdício alimentar é muito importante, que todos os desenvolvimentos que se façam a nível alimentar, que se tenham sempre esta preocupação de não haver desperdício, porque o consumidor estará cada vez mais alerta para este facto. O street food, a comida da rua, estamos na Terceira. A Terceira é especialista na comida de rua, na tourada, as nossas tasquinhas, etc. Portanto, isto é street food, já com muita experiência, eventualmente tem que sofrer algum upgrade na apresentação, etc. As sopas, nós somos o país das sopas, não é? Em Portugal não haverá nenhum país com a riqueza gastronómica a nível das sopas que tem Portugal. Este é, de facto, uma das tendências, um dos trends a nível internacional. E, portanto, nós somos mestres, temos que, de facto, dizer isso ao mundo, que sopas é em Portugal, não é? Eventualmente criar um fast food das sopas, não é? E terá certamente muita aceitação. Os pulses são os
feijões, os grãos, etc. Portugal também tem alguma riqueza aqui. As feijoadas, desde logo, também em Portugal, são, de facto, uma oferta constante. Aqui temos a nossa tasca habitual, não é? E o upgrade que se sugere para essas tascas, até para servir outros consumidores que nos chegam cá. Mas é, de facto, um aspecto gastronómico que tem uma relevância muito grande, porque aquilo que é comercializado neste street food normalmente é produto nacional ou regional. Raramente é produto importado. Não é? Há uma relação muito forte com a tradição neste tipo de gastronomia. Por isso eu incluí aqui como sugestão também de melhoria. As tendências nas bebidas lácticas são conhecidas, nomeadamente os produtos fermentados, os produtos que incorporam as proteínas do soro. As proteínas do soro têm uma composição muito semelhante à do músculo humano, portanto com o mesmo tipo de aminoácidos que são necessários, nomeadamente os essenciais, e por isso também hoje, como há uma preocupação cada vez maior com a saúde, com a nutrição de qualidade, com os aspectos relacionados também com o desporto, etc., cada vez mais este tipo de bebidas fermentadas são produzidas e são oferecidas a nível de outros países. No nosso país, algumas, não com a riqueza que talvez que poderíamos ter, muito pouco, por exemplo, com a participação dos Açores, infelizmente, neste setor. Nós secamos todo o soro, secamos desnaturando excessivamente, é esse um dos problemas, portanto, porque não é facilmente depois fluidificado, incorporado nas bebidas com essa forma como o produzimos. Há aí algumas alterações a fazer na secagem que tornaria o produto muito mais interessante, mais solúvel neste aspecto, para produzir alimentos para setores, nomeadamente para também os idosos, não só os atletas, porque uma das características dos idosos como é que estamos a perder massa muscular, não é? E, portanto, consumir exatamente este tipo de aminoácidos é indicado por todos os nutricionistas e médicos. O queijo, apesar de produzirmos muito queijo, e em alguns aspectos queijos extraordinários, de grande qualidade, nomeadamente qualidade organolética, o queijo de São Jorge, eu digo sempre que é um caso quase de milagre. Nós produzimos em São Jorge o melhor leite da Europa, mas sem dúvidas nenhumas. Os números dizem isso. E 70 e tal produtores de leite produzem 3.000 toneladas de queijo, que é o maior queijo DOP de Portugal. É 70% do queijo DOP produzido em Portugal, para se ter uma ideia. Muitas vezes os açorianos não têm sequer esta ideia da grandeza em termos de produção, mas também a nível de todos os outros queijos, não é? E bom seria que a maior parte do leite que transformamos em leite em pó fosse vendido de outra forma, em bebidas fermentadas, em leite líquido e, eventualmente, em muitos outros produtos, por exemplo, incorporando especiarias que nos são características. A malagueta já é feito em alguns casos, ervas que são características dos Açores, que têm algumas propriedades benéficas para a saúde. Não vamos incorporar a macela de São Jorge, que é uma espécie de aspirina lá da ilha, mas, eventualmente, muitos outros condimentos que são por nós utilizados. O açaflor, por exemplo, que é, de facto, muito utilizado aqui nos Açores. Outros tipos de queijos, é possível fazer muito estranhamente este queijo que incorpora vinho do Porto, que é bem português, é feito no estrangeiro. Nós não produzimos um único queijo que incorpora o vinho do Porto e que se traduza nesta beleza em termos de apresentação de um queijo. Este é um cheddar com injeção de vinho do Porto e, portanto, com essa incorporação. E, portanto, todo este tipo de manipulação é possível fazê-lo, portanto, existindo também espaços especiais para a experimentação. Já se falou aqui da importância da investigação, da universidade, etc., mas a sociedade e os Açores precisam também de espaços de experimentação onde as empresas, as indústrias, se juntem, por exemplo, ao setor da gastronomia, da restauração e, por que não, com os investigadores, para experimentarem, desenvolverem produtos com base no conhecimento que possa existir. O queijo bio e o queijo probiótico ainda não produzimos, infelizmente, ainda nenhum, mas para lá caminharemos. Eu trago apenas aqui alguns exemplos, porque estes exemplos certamente são muitos, estão ao nosso alcance, fazer até melhor do que isso, creiam, certamente. Os queijos processados, quer sejam em blocos, queijos cremosos, com condimentos, com ervas, também já há algumas experiências positivas nos Açores que se traduzem, de facto, porque estes queijos, inclusive em Portugal, são muito consumidos, mas são importados.
todos eles, quase tudo o que é queijo processado, que é bastante consumido na restauração, é quase todo importado. Nós produzimos algum, de facto, mas não para as necessidades. Os leites com bactérias, os leites vivos, não é, que contêm lactobacilos acidófilos, bífidos, etc., também não há oferta deste tipo de produtos, ou muito pouca. As novas tecnologias que estão aí, que podem ajudar e muito em transformar de forma diferente até aquilo que já fazemos, de certa forma, muito bem. Portanto, as tecnologias, por exemplo, da utilização das altas pressões, filtração, secagem com liofilização, a secagem a leite fluidizado, portanto, a fumagem, a liofilização, ultracongelação, eventualmente as novas tecnologias também de embalagem, incorporando informação com maior facilidade do que era possível no passado. Hoje, de facto, a secagem por leite fluidizado é uma tecnologia que já é muito utilizada para produzir produto que seja facilmente instantâneo, portanto, leites instantâneos, soros instantâneos, para incorporar juntamente com bebidas. A tecnologia de alta produção permite, portanto, através de um tratamento que não é um tratamento térmico, e que preserva as qualidades iniciais, originais, dos produtos originais, nomeadamente o leite, que pode ser processado por esta via, os sumos, etc. Muitos produtos alimentares podem ser processados por essa via, mantendo, portanto, as qualidades organoléticas próprias do produto cru. Portanto, um sumo de laranja que sabe ainda a laranjas espremidas de fresco, um leite tratado, mas tratado por esta via que sabe a leite cru, acabado de sair da vaca. Portanto, esta tecnologia permite e permitirá cada vez mais isto. Já há muitos produtos no mercado internacional processados por esta via, portanto, não são propriamente coisas absolutamente inovadoras. Os equipamentos também existem, portanto, não precisamos de inovar inventando equipamentos que já são produzidos, é só haver algum investimento nessa área. No futuro, as embalagens, já hoje, as embalagens com informação ativa permitirão a um consumidor que exige cada vez mais a informação, e isto para este tipo de produtos que nós produzimos, os produtos culturais, é necessário informar a base histórica do produto, traduzir para o consumidor toda a informação que já existe. O tipo de embalagens, embalagem VACS, embalagem atmosfera modificada, etc. E depois, portanto, os indicadores inteligentes no empacotamento que permitem não só testar a frescura, etc. do produto, mas a identificação por radiofrequência que permitirá no futuro, desde o supermercado não precisar, infelizmente, de mão de obra para fazer, portanto, o check-out dos produtos. Quando colocarmos no carrinho, portanto, incorporando o nosso cartão de multibanco, cada produto que lá colocarmos no carrinho automaticamente é debitado e toda a informação do produto também nos é fornecida, nomeadamente até a possibilidade de confeccionarmos receitas, porque estes transponders, são hoje diminutos, muito pequenos, permitem o armazenamento de grande quantidade de informação, portanto, muitas receitas, etc. Portanto, o queijo de São Jorge, a gente gosta dele, não é? Eu gosto, as pessoas conhecem-me, aqueles que me conhecem sabem que eu sou um pouco queijo de São Jorge, não é? Eu sou um pouco representante desta tradição, que é uma tradição também minha, familiar, que vem dos meus trisavós, tetravós. Gosto da apresentação que ele tem, com estas rodas, mas reconheço que não é muito prático, às vezes, vendê-lo nesta forma, porque não é fácil de partir. Há muita perca também em resíduo, em casca. E há outras formas de produzir este tipo de queijo, nomeadamente os cheddars, ou o queijo ilha, se quisermos, em blocos de grandes dimensões, são facilmente fracionáveis, se podem produzir com uma tecnologia que permite evitar o desenvolvimento da casca. Portanto, a casca é substituída por um filme, pode ser mesmo um biofilme, já em algumas situações, e, portanto, com toda a vantagem de que o produto é todo consumido, sem desperdício, facilmente faturado, fatiado, etc., permitindo todo o tipo depois de apresentação. Já agora, mudando de área, esta não é a minha área, não estou confortável, obviamente, fora dos laticínios, mas a mim impressiona-me muito que,
por exemplo, ver, porque fazem parte da minha meninice, hoje, infelizmente, cada vez menos, atuns de grandes dimensões, de excelente qualidade, serem enlatados. Mesmo que depois as latas, como Santa Catarina de São Jorge, mereça todos os prémios internacionais. Mas não me parece que seja o destino adequado a dar a um produto de tão excelente valor. Portanto, a utilização em fresco, nomeadamente proporcionando à gastronomia e à restauração, não só regional, mas nacional, o bife de atum, portanto, o produto em fresco, através da ultracongelação, isso é fácil de resolver. Hoje em dia não há qualquer segredo nem dificuldade nesse aspecto e, portanto, com uma valorização, com um acrescentar de valor muito superior à incorporação de atum de tanta qualidade numa lata. O enlatamento, o processo de carvagem, já agora teve uma incorporação portuguesa muito forte, não é? Como sabem, foi inventado por um português no Algarve, é já muito antigo, é secular, portanto está talvez na altura de mudarmos um bocadinho também nessa área. Na maturação das carnes, nos últimos dias temos assistido a algum debate sobre isso. Eu tenho participado de alguma forma para este peditório, não é? Já escrevi sobre o assunto, publiquei sobre a maturação das carnes, aquilo que pensava e aquilo que a tecnologia diz sobre o assunto. Parece-me que, de facto, a carne dos Açores tem uma qualidade extraordinária, mas há aqui qualquer coisa a acrescentar, porque, de facto, a maturação não está a ser feita e o valor máximo que poderíamos tirar das nossas carnes ainda não é retirado. E, portanto, precisamos, de facto, de acrescentar tecnologia para fazer uma maturação, eventualmente já com a carne fracionada, com a maturação a seco, com informação ao cliente relativamente ao aspecto até da carne maturada, que é diferente, não é? Mas acrescentando informação relativamente à sua qualidade organolética. As Orient Cookies, eu volto aos Azorian Cookies, porque esta mexeu comigo ao ver nos aviões da SATA entregarem-nos as Orient Cookies e eram bolachinhas de água e sal, não é? Obviamente não são as Orient Cookies. Isto é uma má utilização do nome dos Açores associado à gastronomia. E quizás até uma indireta à marca Açores. E isto haveria que evitar a todo o custo. Não podemos enganar os turistas que nos chegam, entregando-lhes uma bolachinha até miserável de água e sal muito pequenina e dizer que aquilo é um Açorian Cookie. O Açorian Cookie é isto que está aqui. São as Donas Amélias, são as queijadas da Vila, as queijadas da Graciosa, as covilhetes de leite, as espécies de São Jorge. Estas são, sim, os Açorian Cookies. E, infelizmente, embora haja pequenos negócios já girando à volta destas tradições, o potencial que estes produtos têm em termos de industrialização e venda para o exterior mesmo, é mesmo muito grande, não tenham dúvidas nenhumas, porque é diferente do que todos os outros fazem. E posso-lhes acrescentar muitos outros. São Jorge, faço logo uma lista de 5 ou 6 que mais ninguém conhece no país, por exemplo, e que poucos são conhecidos para além de São Jorge. As espécies já vão sendo conhecidas, não é? Esta coisa rara de colocarmos pimenta e outras coisas num doce, não é? Mas temos os bolos de véspera, que até têm um poder de conservação extraordinário, portanto, um tempo de prateleira, como dizem as pessoas da área, não é? Muito elevado, com uma qualidade muito boa e que nasce das nossas tradições, da nossa cultura mais íntima, que é a cultura do Divino Espírito Santo. E, portanto, vejam só a carga cultural, a carga emocional até que produtos destes podem ter. E, por que não, a restauração, um fast food açoriano. Nós, apesar da riqueza, a diversidade que temos, curiosamente, não temos uma restauração com uma marca açoriana a expandir-se para o país, a expandir-se para outros sítios. Mas o potencial existe aqui. O nosso bolo de lévodo pode-se comparar com todo o valor em relação ao bolo do Caco da Madeira. Os madeirenses fazem espetadas com carne dos Açores, hoje já nem usam pau de louro. No entanto, têm restaurantes de madeirenses espalhados já pelo mundo.
certamente para a Venezuela, para a África do Sul, para a Austrália, mas também em Portugal, de espetadas e restaurantes especializados na gastronomia madeirense. Nós não temos essa área, mas é fácil imaginar, e as receitas não são minhas, do hambúrguer com bolo de levo, a pizza com bolo de levo, e até, diria, não nos falta a nossa Coca-Cola, não é? Este produto é extraordinário, é de facto muito superior à Coca-Cola, não é? Todas as pessoas de fora que conhecem pela primeira vez e que me transmitem a sua impressão sobre a quima maracujá, dizem que tem um bocadinho de excesso de açúcar, haveria que cortar no açúcar, mas é de facto uma bebida extraordinária, comparada, por exemplo, com a Coca-Cola. E, portanto, só com estas coisas faríamos um fast food açoriano para combater, portanto, ideias que correm por esse mundo. E hoje há cada vez mais pessoas escrevendo, preocupando-se sobre o sentido cultural, étnico e o fazer sentido do comer. O consumir é muito importante, principalmente quando é feito em boa companhia, não é? A gastronomia portuguesa e açoriana têm muito que partilhar em termos de qualidade nesta dimensão cultural e sentimental inclusiva. Portanto, porque este tipo de gastronomia é um sinal de perigo em relação à diversidade cultural, porque o mundo está globalizado e há claramente um imperialismo gastronómico a nível mundial. E há que combatê-lo, não temos que ter vergonha de combater isto. Há um domínio, claramente, como sabemos, dos Estados Unidos, nomeadamente das suas cadeias multinacionais de alimentos, e esta é uma forma extraordinária de vender coisas como queijo, por exemplo, ou como carne. Não é vendida diretamente, é vendida indiretamente. Eu lembro-me que aí há pouco tempo, na Europa regozijávamos muitos porque íamos vender queijo na China. Ora, os chineses, o único queijo que consomem, tanto quanto sei, é nas pizzas americanas, de marca americana, e no cheeseburger americano. Portanto, o queijo europeu talvez tenha sido vendido pouco para lá, precisamente porque não existem cadeias no setor do fast food e alimentar de origem europeia. Curiosamente, a pizza teve uma origem italiana, quando se sabe, mas não foram os italianos que a globalizaram. Ok, eu acabava com este último slide, chamando a atenção exatamente para o valor do marketing. Este é um produto da berra, vende-se que nem milho, não é? É um queijo, mas que é vendido como iogurte, chama-se skyr. Dizem que tem uma tradição de 1000 anos da Islândia. Vejam lá, 1000 anos por trás de um produto é um valor cultural extraordinário. No entanto, é um subproduto da fabricação de soro de queijo que era usado depois pelos islandeses para conservarem carnes e peixes. O que restava era um queijo fresco desnatado, miserável, não é nada saboroso, amargo e ácido, ao qual eles agora, aproveitando esse peso cultural, adicionando uns amidos e uns edulcorantes, mais uns pozinhos de perlim-pim-pim, como eu costumo dizer, com uma boa imagem em termos de embalagem, estão a vender, que é uma coisa extraordinária. Ainda ontem, no dia 27, o Miguel Esteves Cardoso, que eu leio com alguma frequência, escreveu sobre isso. O skyr é queijo. O skyr é um queijo farinhento que se apresenta como um iogurte islandês. Os islandeses dizem que é melhor que o iogurte grego, que é o iogurte mais saudável que existe, porque todos os outros iogurtes, obviamente, não são saudáveis, quanto os islandeses. A versão natural até é saudável, mas a consistência e o sabor são desagradáveis, não é? É tanta a propaganda que é difícil encontrar avaliações sensatas e bem informadas na internet. E hoje a internet, de facto, tem um peso extraordinário. E se nós, de facto, não nos preocuparmos com este aspecto de informar bem também por essa via, vamos perder muito. E os setores dos laticínios, infelizmente, tem sido bombardeado, o leite, bombardeado nos últimos tempos. O consumo tem descido, nomeadamente em Portugal, mas em todos os países. Fruto de uma campanha que tem uma origem de uns leites que dizem de soja, de arroz, etc. Não sei como são ordenhados, sei que alguns são produtos geneticamente modificados,
produzidos com enorme cargas de herbicida, certamente muito piores do ponto de vista nutricional, de saúde, que é o leite dos Açores, mas o que é certo é que a propaganda que é veiculada na internet, no Facebook, mesmo os meus estudantes, na minha disciplina de laticínios, discutem isto comigo, que o leite de facto é para bezerros, não é para gente, não é? Porque o leite de soja que é bom, não é? E custa às vezes informá-los de que não é assim, que de facto o leite de soja é bem pior, o leite de arroz talvez mas também, conheço o mal, e o nosso leite é extraordinário, os nossos produtos são excelentes. Muito obrigado por me terem ouvido. Vamos então à nossa terceira apresentação deste segundo painel. É sobre inovação e desenvolvimento. É o engenheiro João Alves Pereira que a vai fazer. Tem como formação de base a engenharia e a gestão de projetos. Tem desenvolvido a sua carreira no setor da água, energia e inovação. Neste domínio desenvolveu e implementou projetos de sucesso, dos quais destaca a primeira instalação ibérica de hidroeletricidade numa rede de água potável. É o projeto Teresa, vencedor da edição de 2012 dos Green Project Awards. Foi ainda consultor na área de engenharia, indústria e inovação de um fundo de capital de risco, o Venture Capital. No passado recente, tem-se dedicado à aplicação de tecnologia no setor agrícola, sendo atualmente diretor na Ground to Green, a primeira empresa portuguesa de indoor farming. Vai apresentar-nos o caso da sua empresa, o que fez iniciar este negócio e quais as perspectivas futuras. Bom, boa tarde a todos. Sim. Acho que é um privilégio vir depois destas apresentações magníficas que tivemos durante o dia todo. Agradecer em primeiro lugar também à Câmara de Comércio de Agriculturismo o convite que me foi endereçado à Grow to Green e também em nome dos nossos sócios. Bom, eu vou fazer uma apresentação então da empresa. Nós somos uma empresa que fabrica equipamentos para indoor farming, agricultura em ambiente fechado. Já vamos ver o que é que isto significa. Eu vou começar por apresentar aquilo que esteve na gênese desta ideia. Por que razão é que nós achámos que era importante desenvolver estes equipamentos e disponibilizá-los à indústria. Portanto, qual foi o racional e depois o que é que fazemos e alguns resultados daquilo que já obtivemos em laboratório. Eu começaria por apresentar aqui um comunicado que é muito recente, é de setembro do ano passado, e é um comunicado oficial de uma das maiores operações de fusão no setor agrícola, que é a fusão entre a Bayer e a Monsanto. E neste comunicado, que é um comunicado enfim, cujo espaço é limitado, são eles próprios a dizer que a indústria agrícola está no centro de uma das maiores desafios do nosso tempo e que estamos a entrar numa nova era da agricultura com desafios significativos que exigem novas e mais sustentáveis soluções e tecnologias. E, portanto, eu acho que é um bom pontapé de saída para este número. Pronto, e este número era aquilo que eu gostava que vocês, não podendo reter mais nada, que retivessem pelo menos este número da dimensão do desafio que temos à frente. Isto é uma estatística da ONU, é uma estatística que prevê o aumento populacional no globo até 2050 e, portanto, significa que vamos ter mais de 2,5 bilhões de pessoas para alimentar nos próximos 40 anos e, portanto, 30 e poucos anos. E, portanto, há aqui uma dimensão, eu diria, importante no desafio que temos pela frente. Eu acho sempre um bom princípio, nós, quando temos um desafio pela frente, perceber o que é que foi feito atrás e o que é que resultou e o que é que não resultou. E eu diria que aquelas duas imagens do lado esquerdo que vocês veem ali estão separadas por 4.000 anos, mas do ponto de vista tecnológico são praticamente iguais. Não tem ali uma diferença significativa. E depois vemos em 200 anos o salto da imagem que está no canto inferior esquerdo para o canto superior direito, em pouco mais de 200 anos, o salto que foi dado. E esse salto foi dado com base no desenvolvimento tecnológico e foi ele que nos permitiu dar, digamos, contar hoje no setor agrícola uma história de sucesso. Foi um conjunto de inovações que sucederam mais ou menos na mesma altura e que permitiram, através da mecanização, trabalhar mais área, através da utilização de fertilizantes, tornar essa área que já era maior, mais produtiva e depois pela utilização de pesticidas, diminuir, se quisermos, as perdas dessas mesmas culturas. Portanto, o reflexo disto foi este aumento populacional que ali está. Portanto, nós,
à entrada do século XIX, se quiserem, estávamos abaixo do 1 bilhão. Hoje estamos acima dos 7 bilhões e, portanto, houve aqui um progresso muito grande. E eu acho que isto é, todos os títulos, uma história de sucesso. Mas também temos ali aquela diferença que agora temos que cumprir, que são aqueles 33%. E enfim, a dúvida que fica no ar é se esta história de sucesso não teve um custo. E eu creio que teve. Portanto, esse custo tem que ser encarado e tem que ser minimizado daqui para a frente. E, portanto, no fundo, que estratégias é que nós temos que descobrir ou que implementar para que consigamos dar aquele salto dos 33% sem repetir erros do passado? Eu ia fazer aqui, digamos, a apresentação de um conjunto de indicadores. Este é o indicador de temperatura média do globo. E está aqui por uma razão. Enfim, eu não sei se está alguma pessoa que coloca em causa hoje as alterações climáticas, mas elas são uma realidade. Eu acho que este gráfico fala por si. E há hoje muitos investigadores que apresentam correlações negativas entre aumentos médios de temperatura e produtividade de cereais. Ou seja, a produtividade por hectare diminui com o aumento de temperatura média do globo. E, portanto, olhando para a tendência que está ali naquele gráfico, podemos perceber o que é que fica do lado da oferta de pressão acrescida, se quisermos. Depois, o stress hídrico. Hoje afeta 40% da população mundial, em 2050 aquilo que se prevê é que afete 2/3. E se vocês repararem naquele mapa, excluindo a China, que ainda está moderado, mas porque o território é grande, as zonas mais populosas do planeta já estão a vermelho. O consumo de água, evidentemente, é um consumo concorrente do consumo de utilização de água para fins agrícolas. E, portanto, vemos aqui que, digamos, desse ponto de vista, a questão hídrica coloca-se com muita importância. Depois, eu diria que este é um dos indicadores também mais relevantes e que é um indicador que normalmente não aparece, mas que é o stock carry-over de cereais, que é no final de cada colheita, digamos assim, quantos dias de consumo é que nós ainda temos em stock no início da colheita seguinte. E o que vemos é que, fruto do aumento da população, aquele indicador tem vindo a cair não por queda da produção, mas por aumento da população. Portanto, o número de dias que nós temos, em média, em stock, tem vindo a diminuir porque justamente a população está a subir daquela maneira que vocês viram anteriormente. E, portanto, isto vem surgindo nas notícias, se quiserem, de uma forma um bocadinho ainda isolada, mas os sinais parecem relativamente evidentes. Sem criar grandes alarmismos, já agora ia só chamar a atenção, digamos, a notícia que está ali no centro é uma notícia muito recente, tem um mês e pouco, e refere a falta a dificuldade de encontrar alfaces em Londres, justamente por falhas de produção no sul de Espanha. E, portanto, hoje estas questões começam a colocar-se com alguma cuidado. E, portanto, há aqui um conjunto de mudanças macroeconómicas que nós, no dia-a-dia, não nos apercebemos, mas que têm uma tendência clara. E eu enumerava-as muito rapidamente. Países com a importância daqueles que vocês veem ali na primeira linha estão a impor restrições à exportação de cereais, evidentemente porque até 2008 houve uma explosão do preço de cereais e, portanto, países que são exportadores procuram também proteger-se. Depois, países como a Arábia Saudita e os Emirados começam a comprar volumes ou áreas muito significativas de terra em países como o Sudão, por exemplo, o que também tem gerado tensões com países que tradicionalmente eram fornecedores, como o Egito. Aliás, depois há questões de disputa de água que também se colocam. Nos Estados Unidos, a Dow Chemical e o DuPont viram aprovada a sua proposta de fusão. Na Europa, a Syngenta está a ser vendida à China Chemical, naquilo que é provavelmente a maior operação da China fora do seu território. Depois, como disse também no início, a Bayer anunciou a fusão com a Monsanto e o investimento em tecnologia agrícola tem batido recordes históricos. E, portanto, parece esta frase, que eu acho que é particularmente interessante, parece fazer aqui algum sentido. Não é minha, é de um autor americano, se a memória não me falha, e que diz que, digamos, a comida é o novo petróleo e o solo é o novo ouro. Bom, perante este cenário, então, eu acho que a tendência macroeconómica parece ser de valorização deste tipo de recursos e, portanto, nós, na Grow to Green, surgimos um bocadinho também deste contexto. Ou seja, nós somos um spin-off de duas empresas portuguesas, uma delas faz câmaras climáticas já há muito tempo, há cerca de 30 anos, para investigação, e, portanto, aquilo que estamos a fazer neste momento é passar esse know-how de investigação para a produção. Nós estamos muito, digamos, a nossa atividade é esta de Indoor Vertical Farming, e eu achei que melhor do que eu explicar-vos, que era mais interessante mostrar-vos um vídeo nosso, está no YouTube, portanto depois podem vê-lo também com alguma calma, e vamos ver se ele entra. Eu espero bem que sim.
Muito bem. Muito bem. Eu vou passar o slide à frente. Crio. Não estou a conseguir. Boa. Já dá. Obrigado. Bom, então, enfim, eu acho que do ponto de vista da tecnologia, acho que se percebeu quais são as vantagens que aqui estão. Nós nas apresentações hoje, ao longo do dia, temos ouvido falar em sustentabilidade, temos ouvido falar em previsibilidade, sazonalidade. Quer dizer, eu acho que esta tecnologia, não sendo a bala de prata para resolver muitos daqueles problemas que ali estão, pode dar um contributo significativo e depois podemos entrar mais nesse detalhe. Mas porquê agora? Nós vimos aquelas tendências ali atrás. Nós temos vindo nos últimos 2 anos a fazer alguma investigação interna para perceber em que áreas é que este tipo de tecnologia pode acrescentar valor. Temos já algumas ideias sobre isso. Mas aquilo que vemos, e também muito ligado às 2 primeiras apresentações que vimos hoje de manhã, é uma tendência de mercado de novos consumidores a exigirem novos tipos de vegetais, mais sustentáveis, com menos pesticidas, por aí fora. E, portanto, achamos que este tipo de tecnologia pode ser uma das respostas para justamente dar resposta a esse crescimento que se tem vindo a assistir. E depois, enfim, aquela que é a nossa mais-valia, que é a possibilidade de ter controle climático rigoroso e controle biológico, justamente herdando o conhecimento de tecnologia que vem de câmaras que são utilizadas nas melhores universidades do mundo. Nós já fizemos um conjunto de validações em laboratório daquilo que estamos aqui a dizer, e eu, enfim, não sendo exaustivo naquilo que em cada um destes indicadores, o que queria dizer é o seguinte: uma das principais vantagens desse sistema é a sua limpeza, digamos assim, aquilo que os japoneses chamam os vegetais super limpos. E, portanto, nós fizemos análise de unidades formadoras de colónias, que é, enfim, se quisermos o termo técnico para aquele listado de bactérias, e verificámos contagens muitíssimo abaixo daquilo que é o tradicional nas indústrias. Isso significa que os vegetais não têm que ser lavados, significa que eles são isentos de um conjunto muito grande de contaminações, nomeadamente biológicas, e significa que têm maior tempo de prateleira. E, portanto, há aqui um conjunto de ganhos em toda a cadeia que eu acho que podem ser relevantes. Depois, 23% mais fibras do que aquilo que são as referências do Instituto Ricardo Jorge da USDA, 84% menos nitratos do que aquilo que é o regulamentar, e depois 0% de contaminação biológica, estamos a falar de E. coli, salmonella, por aí fora, 0% de pesticidas, quer dizer, não estamos aqui a saber se pomos muito ou pouco, é zero, é nenhum,
E depois contaminação química, estamos aqui também a falar sobretudo da questão dos metais pesados, que também não existem fontes de contaminação. Dando aqui alguns exemplos rápidos enfim, uma parte pequena daquilo que nós já ensaiámos. Queria mostrar-vos aqui o caso da germinação. É a mesma variedade de alface germinada durante o mesmo período numa estufa na zona de Santarém em outubro ou numa câmara nossa. O resultado é 3 vezes maior. O processo de germinação de facto é bastante rápido. Depois o processo de crescimento. São as mesmas alfaces, creio eu. A figura da esquerda, do canto superior esquerdo, é a câmara acabada de plantar e a figura no canto superior direito é a mesma câmara 25 dias depois. Portanto, é essa números redondos a duração do ciclo, o que significa que nós conseguimos fazer 12 a 14 colheitas por ano, o que é de facto um valor muito acima das tecnologias convencionais. Depois, aqui um ensaio de produção de microgreens. Portanto, falávamos aqui há um bocadinho da valorização através de, por exemplo, de inclusão de chefs. Nós fizemos um ensaio com um produtor de microgreens que é fornecedor de alguns restaurantes, de alguns dos melhores restaurantes de Lisboa, e fizemos a comparação entre a produção em estufa e a produção em câmara, e o resultado médio foi 137% a mais de produção em câmara. E eu gostava só de chamar ali a atenção para a figura do canto superior esquerdo e a figura que lhe está por baixo, que é a influência do tipo de iluminação que nós damos depois dentro da câmara. Isto para dizer o quê? Que o indoor farming permite o controle de uma gama muito vasta de variáveis, mas é preciso depois saber como usar essas variáveis e usar as variáveis certas. E, portanto, ali, é certo, estamos numa câmara, estamos a usar ambas as variáveis, são luz específica para aquilo que estamos a fazer, o que é certo é que uma delas teve uma performance muito melhor. Depois aqui rabanetes e manjericão. Os rabanetes produzidos em 25 dias com 38 gramas e aquela planta de manjericão que ali está produzida em 2 semanas. A minha colega não tem uma mão muito grande, mas ainda assim eu acho que se percebe a escala daquela planta. Tinha 135 gramas em 2 semanas e fizemos um ensaio de continuidade, ou seja, aqui a nossa ideia foi fazer colheitas sucessivas e perceber que performance é que tínhamos. Aquela planta e as que com ela estavam dentro da câmara em 100 dias foram colhidas 7 vezes, o que é um resultado bastante grande comparando com tecnologias mais convencionais. Agora o manjericão é, tanto quanto sei, a planta a planta aromática, a erva aromática, melhor dito, mais valiosa no mercado neste momento. Bom, como é que nós chegámos até aqui? E estou praticamente a terminar. Nós chegámos até aqui começando em 2014 com uma câmara que tinha o tamanho de um elevador. Portanto, ou seja, nós começámos a fazer o nosso próprio caminho para fazer a inovação, digamos, não só do lado do produto planta, mas também do lado do produto câmara. Perceber como é que nós podemos reduzir o custo de investimento desta solução, que é uma solução que exige algum esforço. Portanto, começámos com uma câmara que tinha o tamanho daquele elevador que ali está e que tinha capacidade para cerca de 220 plantas. Depois as coisas foram evoluindo e em 2015 as empresas que estão na gênese da Grow to Green concretizaram um laboratório que está neste momento em Castelo Branco, foi aquelas imagens que vocês viram, estão já convidados também a visitar, mas que já é 100 vezes maior. Portanto, já tem aqui capacidade para 12 mil plantas por ciclo e estamos a falar de uma área que é inferior a esta sala. Okay? Portanto, nós conseguimos fazer a 4 km do centro da cidade, se não fosse um laboratório, se fosse uma área de produção, conseguiríamos fazer 12 mil plantas por mês sem problemas a 4 km do centro da cidade. Portanto, no que isto tem de ganho ambiental do ponto de vista de pegada ecológica e de frescura do produto final quando chega ao consumidor. Aquilo que queremos fazer em 2018 é escalar este conceito. Portanto, os resultados têm sido bastante positivos. Gostávamos de os escalar, gostávamos de contribuir aqui para alguma alteração também do ponto de vista de produtos que estão disponíveis neste momento na prateleira dos supermercados do lado das hortícolas. Temos este projeto para fazer uma Plant Factory e quem sabe se esta Plant Factory não pode acontecer aqui nos Açores. Vamos ver que condições é que pode acontecer para isso. Mas termino agradecendo a vossa atenção e fico disponível para as vossas perguntas. Obrigado.
bom. Aí, deixe-me ao menos dar a abertura. Depois eu dou-lhe a palavra, depois a descansar. Não me esqueça. Bom, então vamos dar a continuar. Agora estou a ver que este tema vai levantar questões. Já há uma pessoa que quer intervir. Eu vou-lhe passar a palavra. Faça a favor. Gostava de saber se existe algum substrato. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber se é usado algum substrato para que as raízes consigam desenvolver só em meio aquático. Sim, nós podemos usar, do ponto de vista técnico, nós podemos usar aquilo que é usado numa hidroponia tradicional, se quisermos. Não há distinção entre, do ponto de vista da hidroponia exclusivamente, não há distinção entre aquilo que é feito num sistema destes versus aquilo que é feito numa estufa. Aliás, aquilo que queremos justamente é que seja o mais igual possível, porque isso facilita a compra de produtos, facilita a substituição de componentes, por aí fora. Indiretamente isto agora começou a funcionar. Indiretamente à questão, nós podemos usar uma gama relativamente grande de substratos, pode ser turfa, pode ser espuma fenólica, pode ser fibra de coco. Na prática isso é uma decisão do produtor. Aquilo que nós normalmente aconselhamos é que seja um substrato que seja inerte do ponto de vista biológico para não ter contaminações dentro da câmara. Portanto, ou seja, se nós temos uma câmara que está preparada para não ter contaminações, e muito rapidamente o que significa é que a câmara tem filtros biológicos e tem pressão positiva, portanto, quando abrimos a porta o ar sai de lá de dentro em vez de entrar. Portanto, se nós, por isso é que a minha colega que vocês viram nas imagens trabalha daquela maneira, porque se nós não levarmos a contaminação lá para dentro ela não surge, não é? E portanto o substrato da planta, sendo um input externo, temos de ter cuidado com o estado de desinfecção dele e é o único cuidado que podemos ter. Portanto, ou seja, nós podemos usar turfa se ela for desinfetada, podemos usar outro tipo de substratos, mas não temos nenhuma limitação versus um sistema de hidroponia convencional. Mais perguntas? Ok. Bem, mais uma vez agradecer a participação dos intervenientes, dos oradores. Nós claramente tentamos trazer aqui várias perspectivas. Vimos, parece-me que o professor Dr. José Matos, eu vou tentar colocá-los um contra o outro nesta discussão, vem numa ótica mais tradicional de valorização daquilo que nós produzimos. E portanto nós achamos que o desenvolvimento passa muito por essa vertente, mas não quisemos deixar de trazer também aqui vertentes bastante mais inovadoras que nos fazem pensar, isto é, muitas vezes nas nossas comissões, nas discussões na Câmara de Comércio, ouço o professor Silva dizer, bem, alfaces são quase todas importadas e dá um conjunto de exemplos e depois nós tentamos perceber porque é que não o fazemos. Porque muitas vezes nos nossos terrenos é mais fértil produzir outro tipo de produtos que não alface. O que vos queria colocar aqui ao painel é, então faz sentido termos outras vertentes mais inovadoras para produzir e deixar de importar, porque nós sabemos que há sempre um custo logístico de trazer esse produto por via do transporte. Se produzirmos cá é muito mais fácil. Portanto, esta discussão foi exatamente o objetivo que tínhamos quando os convidamos para estar cá e, portanto, gostaria que falasse um pouco disso, professor e o engenheiro João Pereira, e, por favor, discutam esse assunto e defendam a sua dama da melhor forma possível. Obrigado. Defender a mesma dama, não é? Sim. Eu costumo dizer aos meus alunos que gostaria muito de viver daqui a 50 anos. Não quero nada regressar ao meu passado, apesar de ter sido extraordinário. Porque o mundo daqui a 50 anos será, de facto, muito diferente e, se calhar, bastante melhor, porque o de hoje é bastante melhor do que o de há 50 anos atrás. E penso sempre nestas tecnologias, nomeadamente as tecnologias aplicadas à agricultura. E eu, em relação à defesa da minha dama, só posso é fazer perguntas, não é? Porque, em relação ao mais jovem, sendo um velhote, por exemplo, da sua apresentação, restaram-me aqui logo duas questões que me parece que de alguma forma também têm a ver connosco aqui nos Açores, que é, será que esta tecnologia também já foi experimentada, por exemplo, na cultura de algas ou nos fungos, que são outro tipo de agricultura, também com, se calhar, valores até superiores ao da alface ou do tipo de produtos que tentaram.
Certo, então eu acho que indiretamente à pergunta. Bem, primeiro queria fazer um comentário que é em relação à frase inicial, completamente de acordo. Eu acho que eu assisti a uma conferência há um tempo atrás em que um dos oradores dizia que, enfim, aquele primeiro cenário que eu apresentei ali, que às vezes pode parecer assim um bocadinho sombrio, não deve ser encarado como uma desistência, não é? Quer dizer, deve ser encarado é como é que nós agora vamos ultrapassar isto e resolver isto. E ele dizia, quer dizer, que não conhece na história da humanidade muitos desafios que tenham sido ultrapassados com menos tecnologia. E, portanto, se nós temos investigadores, cientistas, temos empresas a desenvolver tecnologia para aplicarmos e para usarmos. Indiretamente à pergunta sobre o tipo de culturas. A resposta é sim. Nós podemos produzir algas, aliás, temos câmaras justamente para investigação já a fazer isso, e também fungos. Câmaras, por exemplo, para cogumelos, pode ser preciso. Aliás, há aqui um aspecto importante, é que pelo facto do sistema ser fechado, nós conseguimos, por exemplo, uma das variáveis que nós conseguimos controlar bastante bem é a concentração de CO2, e, portanto, a concentração de CO2 pode promover o crescimento de algumas espécies que são relevantes desse ponto de vista. Aquilo que se trata aqui, fazem muitas vezes a pergunta se as alfaces são de Marte. Não são. Quer dizer, o que eu acho que aqui é uma abordagem justamente o contrário. É introduzir menos coisas do que uma tecnologia, se quisermos, convencional, não é? Quer dizer, nós pelo facto de controlarmos fatores ambientais, fazemos com que o vegetal não tenha stress que tem em condições não controladas. É evidente que isto tem custos e por aí fora, não é? Mas nós conseguimos aplicar esta tecnologia a uma variedade muito grande. Eu apresentei aqui um conjunto relativamente pequeno, mas já fizemos enraizamento de eucaliptos, já fizemos enxertia de tomateiro, já fizemos meloa, melancia, pequenas bagas, quer dizer, há um conjunto muito grande de produtos que podem ser produzidos num sistema desta natureza. A questão é sempre o que é que faz sentido num processo produtivo, o que é que faz sentido do ponto de vista logístico. Eu diria que num local como os Açores, se existe uma importação significativa de produto do exterior, se ainda por cima existe cá um problema de sazonalidade, como vimos na apresentação anterior, uma instalação deste género pode fazer todo o sentido. Do ponto de vista meramente técnico, pois, enfim, evidentemente, do ponto de vista económico tem que ser avaliado. Ora, põe-se de certo modo fazer um pequeno esclarecimento depois do que disse aqui o Sandro. Em primeiro lugar, dizer que a região já produz muito mais produtos hortícolas, especialmente nos verdes, e já anda num valor a aproximar os 50% das necessidades. Na fruticultura é melhor não falar porque é um desastre ainda. Pronto, isto para dizer que há políticas que podem ser ainda mais bem orientadas no sentido do apelo ser feito para aumentar principalmente as produções da parte da fruticultura. Nós temos proposto isso, mas não se tem conseguido. Mas não deixo de ter aqui uma questão que me parece agora que é muito, muito complicada para a resposta aqui do Sr. Professor, que é, a seguir ao Carvalho Araújo e ao Lima, que eram barcos que nós conhecíamos, eu parece-me que conheço este modelo de transportes açorianos. Isto não evoluiu nada. E eu penso que, não sei se me consegue explicar algum processo para mudar isto, porque tem sido gravoso todo o processo de transportes marítimos e neste momento acabámos de ter a notícia que portanto, o concurso feito para o avião cargueiro ficou deserto. Além de ficar deserto, nós não temos preferência em avião cargueiro ou não cargueiro. Queremos a capacidade de carga para estar disponível para nós podermos utilizar e sair e a preços minimamente aceitáveis. Pronto, a pergunta que deixo é se conhece algum modelo que seja possível implantar aqui nos Açores que contrarie, de certo modo, aquilo que pouco ou muito pouco evoluímos desde o Carvalho Araújo e do Lima. Não, isso é uma evidência, quer dizer, no que diz respeito aos transportes marítimos, aliás, como eu referi, nós ainda estamos no tempo anterior aos distritos autónomos, não é? Portanto, como sabem, antes deste ciclo autonómico, os transportes tinham um modelo que era baseado em 3 distritos autónomos e, portanto, funcionava de forma independente e tinham que ter soluções independentes. E não se evoluiu praticamente nada nesse domínio, quanto a mim mal,
E, por outro lado, nós já temos experiência acumulada de anos e anos com o célebre aluguer dos navios para passageiros que nos custam os olhos da cara, como sabem, acho que aquilo custa 4 milhões, eu não quero mentir, mas acho que é uma coisa brincadeira para andar à volta de 4 milhões de euros por ano, que são, como a gente, depois basta constatar que são navios muito grandes e que normalmente não têm uma capacidade sedentária àquilo que efetivamente se pratica. Mas, portanto, há muita coisa dessa pelo mundo fora. Eu, quando devido a funções que já desempenhei no passado, recordo-me que uma vez fomos visitar uma ilha na Noruega com 2.000 habitantes, que era uma ilha que estava, portanto, na altura era considerada, a ideia era desenvolver os projetos, portanto, de hidrogênio. E, portanto, era a primeira ilha a hidrogênio do mundo. E nós temos que lá ir ver isto. Era possível 2.000 habitantes, isto era ideal para nós. E nós chegámos lá, por acaso, eu não sou economista, mas levei o engenheiro, depois o engenheiro, na altura, disse: bom, professora, isto é tudo muita conversa, a gente depois fala. Porque, basicamente, aquilo era um projeto de demonstração. E, portanto, o engenheiro Calado, que ainda está na EDA, penso eu, dizia-me assim: eu já vi, olha ali para o contador, aquilo não tem 15 horas, quer dizer, aquilo devia abrir quando a rapaziada lá aparecia. Mas isto para dizer que, entretanto, portanto, isto já foi nos finais dos anos 90, mas essa ilha era abastecida por um navio que parecia aqueles cacilheiros que havia antigamente no Tejo. Portanto, não era nada de especial. A ilha da Noruega, portanto, ao largo da Noruega, ainda para aí 1 hora de viagem, portanto, e como sabem, o mar da Noruega não é brincadeira nenhuma. Aquilo era um ró muito simples, parecia um cacilheiro do Tejo dos anos 70, 80, em que os barcos, os carros, as viaturas, entravam pela polpa e saíam pela proa, ou vice-versa, e depois, era uma coisa tosca, depois tinha umas escadinhas, a gente subia para o primeiro andar, e no primeiro andar tinha uns bancos de madeira, tinha umas máquinas para fornecer snacks, e pronto, e aquilo funcionava para 2.000 habitantes e funcionava bem. E, portanto, eles tinham até umas como é que eu vou dizer, umas correias de amarração, se houvesse mau tempo, eles prendiam as viaturas e os caminhonetes de carga, e eles, portanto, tinham um funcionamento perfeitamente normal e eram abastecidos, e havia entrada e saída de mercadorias para aquele pequeno universo de 2.000 habitantes. Não sei se era diário, mas, quer dizer, aquilo funcionava, portanto, à dimensão específica. O nosso problema, portanto, isso para lhe dizer que em relação aos transportes marítimos, e não vale a pena inventar a pólvora, por isso que eu acho que há a ir ver N soluções, não é? E, por outro lado, basear-nos na nossa experiência, porque nós já temos anos suficiente, temos informação estatística disponível, não é? Do que é que se faz entre as Flores e o Corvo, o que é que se faz com os pareces de São Miguel e Santa Maria, o que é que fazem os três agentes as três empresas operadoras que fazem as ligações com o continente, não é? Temos também a experiência dos navios que temos alugados para fazer aqui as operações de verão de passageiros. Portanto, a informação não nos falta. E acho que é preciso entregar isso tecnicamente a alguém credível para, com base em toda essa informação, arranjarmos um modelo de transportes marítimos que sirva aos Açores neste momento. Acho que temos é que não sermos megalómanos, e por isso é que eu referi a esse caso que observei na Noruega, em que eles resolviam o problema dessa maneira. Portanto, eu depois também estive nas Faroe, que ainda são mais pequenas que essas operações da Noruega. Eu cheguei a ver uma ilha onde havia 50 habitantes, até por causa do sistema elétrico do Corvo. Portanto, eles tinham só 50 habitantes. E, curiosamente, fomos até de helicóptero, e o passageiro do lado do helicóptero, além de mim e mais acho que era um engenheiro lá também da EDA, era uma máquina de lavar. Ou seja, nós temos de ter soluções adaptadas, e ainda por cima, como temos 9 ilhas e que são, como sabem, de realidades completamente diferentes, desde 450 habitantes a 125 mil, temos de ter soluções próprias, independentes umas das outras, mas depois isto tem que ser conjugado, não é? E, portanto, aquela questão que falámos dos custos de contexto, se não encontramos uma solução capaz, e sobretudo uma fiscalização, porque aquilo que nós vimos é que parece que há contratos e depois eles não os cumprem e entendem-se entre eles, e acabam por não cumprir efetivamente os contratos,
nomeadamente no que diz respeito aos horários, não é? Em vez de chegarem à segunda, chegam à terça, em vez de chegarem à terça, chegam à quarta, enfim, esses pormenores que eu desconheço, mas sei que se passam. Temos que encontrar, portanto, por um lado temos de ter fiscalização àquilo que existe, e se eles tiverem que cumprir, têm que cumprir. E por outro lado, temos condições para dar, não sou eu, alguém que efetivamente tenha experiência, e nós temos, até a nível regional, temos certamente pessoas competentes e com experiência da área, nesse domínio, para montarmos um modelo que seja um modelo que sirva a região. Agora, a nível dos transportes marítimos, acho que é tempo, não é? Mais que tempo de encontrarmos uma solução para isso. Até porque, por exemplo, como sabem, como vimos, esta solução dos low cost, eu próprio posso confessar que era um bocadinho, não acreditava muito no sucesso da solução, mas não há dúvida nenhuma, pelo menos em São Miguel, isso ainda não se espalhou nas restantes ilhas, mas que é uma solução de sucesso, não é? E, portanto, a minha opinião é que temos todas as condições para, neste momento, se fazer um estudo aprofundado que pudéssemos alterar, de facto, esta situação, que é uma situação que pode, efetivamente, comprometer, sobretudo, aquelas pessoas que exportam os nossos produtos dos Açores para o exterior. E isso era feito através de um estudo credível, com a prata da casa. Eu não acredito muito nesses estudos. Falámos aqui vários da Deloitte, mas eu não acredito muito nesses estudos. Acho que com a prata da casa nós conseguimos encontrar um modelo, como sempre conseguimos, aliás, que pudesse resolver o nosso problema. Mais alguma questão do lado da plateia? Por favor. É que eu falo. Muito obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de começar por cumprimentar a Câmara de Comércio pela excelente conferência e cumprimentar também os três oradores pelas intervenções que foram muito interessantes. Eu tinha duas questões a colocar, uma ao Sr. Engenheiro João Pereira, e gostaria de felicitá-lo também pelo projeto apresentado, que é extremamente interessante, muito inovador, e fiquei com uma dúvida e pedia se pudesse fazer o favor de me esclarecer qual será o foco da empresa. Será primeiro apostar na questão da produção dos equipamentos ou na própria produção das várias culturas que aqui apresentaram? E a minha segunda questão iria para o Sr. Professor José Matos. Eu recordo-me de si como, de facto, o senhor do Queijo de São Jorge. Vi uma apresentação sua já há muitos anos e, de facto, é indissociável essa ligação, mas hoje apresentou-nos aqui um conjunto de outros produtos também com um potencial de valor acrescentado que ainda as nossas empresas ainda não conseguiram aplicar. E, portanto, o que eu gostaria era de perceber, na sua opinião, o que é que falta, o que é que ainda não levou os nossos empresários a produzirem queijos como aqueles que nós vimos aqui, ou outros produtos até mais inovadores, como as bebidas aqui também apresentadas. Muito obrigada. Força, não, insiste. Não. Primeira pergunta. Obrigado. Bom, então eu diria que são os dois e por duas razões diferentes. Nós quando falamos, acho que a apresentação era genérica, para ser genérica, mas as realidades agrícolas por esse mundo fora são muito diferentes e, portanto, é muito diferente nós estarmos a falar da realidade portuguesa ou estarmos a falar da realidade na Escandinávia ou no Médio Oriente. E, portanto, nós temos desde o início a filosofia de sermos fornecedores de equipamento, mas também nos locais onde achamos que temos capacidade para isso e onde achamos que o mercado pode absorver essa produção e eventualmente no futuro ser produtor. Daí aquele projeto que estamos a desenvolver. Enfim, neste momento está em fase de desenvolvimento, ainda não está em fase de concretização, o futuro a Deus pertence, mas eu diria que nós temos estas duas valências, justamente porque se no mundo, no mundo mais desenvolvido do ponto de vista agrícola, estes equipamentos podem ser uma componente de processos que já existem, e ao bocadinho estava a dar o exemplo, por exemplo, do tomateiro ou do enraizamento do eucalipto, quer dizer, não faz sentido produzir o tomate dentro de um equipamento destes porque demora muito tempo e sai muito caro. Mas pode fazer todo o sentido, e nós achamos que faz, utilizar um equipamento destes para produzir a planta que depois vai para o campo. Porque esse processo é um processo muito sensível do ponto de vista climático. E, portanto, controlar muito bem esse processo permite uma rentabilidade maior a seguir. Portanto, dependendo um bocadinho da realidade de cada país,
e aqui também fazia notar que os sócios da Grow to Green, um é a Aralab, o outro é o ISQ, e ambos têm presença global, praticamente. E, portanto, dependendo da realidade de cada país, do projeto de onde ele surge, as duas realidades colocam-se em cima da mesa. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, em primeiro lugar. O que eu gostaria de dizer, porque é que as pessoas não inovam, porque é que não se lançam, porque de facto a inovação tem um custo, desde logo, não é? E há sempre algum receio associado aos possíveis falhanços, não é? A nossa sociedade, de facto, não aceita muito bem os falhanços dos empresários. Essa também é uma característica social, cultural, que temos que combater, por um lado. Depois, o isolamento de algumas ilhas, portanto, o isolamento das pessoas, e de alguma forma também algum conservadorismo na abordagem, portanto, se a coisa está a dar certo, não convém, portanto, também alargar-nos muito, porque pode dar errado, portanto, este conservadorismo. É a ausência, eventualmente, também de capitais de risco capazes de financiar alguns custos iniciais relativamente à inovação. Por outro lado, também há alguma falta, não digo total, mas algum aspecto mais curto nesse aspecto de inexistência de estruturas onde seja possível juntar a indústria, os investigadores, eventualmente a restauração, as partes, não é, que é necessário que dialoguem e que trabalhem junto em espaços de experimentação. Já não digo de investigação, porque isso existem laboratórios, na região estará razoavelmente bem servida disso, alguns em construção ainda, mas haverá talvez a necessidade de alguns espaços de experimentação que sejam de uso comum entre as várias partes. E é necessário também, como a Câmara de Comércio tem tido ultimamente, haver algumas iniciativas que estimulam. Portanto, o estímulo é muito importante para gerar ideias, para gerar parceiros, etc. Há, de facto, a nível principalmente da nossa confecção, da pastelaria, não digo tradicional, há um potencial muito grande, há potencial de transformação do nosso leite em novos produtos, enormíssimo, porque o potencial na transformação em queijo é espetacular, portanto, transformar leite em queijo em pequenas queijarias é sempre viável, ao contrário de muitos outros laticínios, como o iogurte, por exemplo, ou o leite líquido, que exigem estruturas de grande dimensão para serem competitivas. As queijarias, curiosamente, são competitivas mesmo sendo pequenas. E, portanto, é preciso criar espaço para que os novos queijeiros, não é, os queijeiros do futuro, tenham a possibilidade, por um lado, de aprender, se não for possível na região, que seja fora da região, há estruturas fora da região também capazes de apoiar nessa aprendizagem, e depois os incentivos para apoiar, os envolvimentos da Câmara de Comércio, da Universidade, desde logo, das várias parcerias, para estimular o aparecimento de novas pequenas empresas capazes de produzir produtos diferentes daqueles que já produzimos, e bem, não é? É necessário produzir muitos outros, porque temos capacidade, temos conhecimento, temos tradição. Os Açores, de facto, têm uma tradição na área da queijaria extraordinária, não é? Que vem quase desde o início do povoamento das ilhas. Aprendemos o caso de São Jorge com os flamengos, não é? Mas depois com outras intervenções. Mas temos uma cultura de 500 anos, não será de 1000 anos da Islândia, mas pelo menos metade temos. Muito obrigado. Não havendo mais questões, eu passava a mesa ao utilizador seguinte e agradecia aos palestrantes a sua disponibilidade para esta conversa.